O Barcelona, o gigante do futebol espanhol, está enfrentando uma crise financeira como nunca antes. O clube, antes um exemplo de gestão esportiva, agora se encontra atolado em dívidas e incertezas. Mas como essa situação crítica se desenvolveu? As vitórias em campo e a construção de uma marca global renderam ao clube receitas consideráveis. No entanto, nos bastidores, uma série de decisões questionáveis e desafios financeiros começaram a surgir. A crise veio a público em 2021, quando o clube anunciou uma dívida líquida superior a 1 bilhão de euros. A combinação de altos gastos com salários de jogadores, investimentos mal sucedidos e o impacto da pandemia de Covid-19 criaram a tempestade perfeita. O clube se viu diante de uma sinuca de bico, forçado a tomar medidas drásticas para garantir sua sobrevivência. A crise financeira do Barcelona vai além de números e balanços. Em 2022, o clube foi acusado de corrupção em um caso que ficou conhecido como Caso Negreira. As acusações envolvem pagamentos suspeitos feitos a um ex-vice-presidente do Comitê de Arbitragem Espanhol. Segundo a imprensa espanhola, os ex-árbitros contaram que muitos colegas eram convidados por pessoas ligadas à Negreira para jantar em um restaurante gerido pela mulher do dirigente arbitral. Algumas vezes o convite era feito pelo próprio filho do casal Negreira. Os depoimentos revelaram também que algumas confraternizações aconteciam em um karaokê em Barcelona. Outro mimo oferecido aos árbitros que atuavam em partidas no Camp Nou era um carro de luxo para o deslocamento até o estádio. Embora ainda não haja evidências diretas de decisões de arbitragem relacionadas ao pagamento, os ex-árbitros Antônio Mateu Larroz, Santiago Jaime Latre e Pino Zamorano revelaram o tratamento de luxo dado aos juízes quando iam à Catalunha apitar jogos do Barcelona. O clube nega qualquer irregularidade, mas o caso segue em investigação e lança uma sombra sobre a integridade da instituição. Além do caso Negreira, outras denúncias de gestão temerária e falta de transparência vieram à tona. Contratos inflacionados, transferências suspeitas e uma cultura de gastos excessivos contribuíram para a atmosfera de desconfiança. A confiança dos torcedores, patrocinadores e do mundo do futebol foi abalada. Um dos principais fatores que contribuíram para a crise financeira do Barcelona foi a política de altos salários para jogadores. Durante anos, o Barcelona gastou quantias astronômicas para atrair e manter estrelas como Lionel Messi, Neymar Júnior e Luís Suárez. Esses jogadores trouxeram muito sucesso ao clube Messi. Suárez e Neymar formaram um trio de ataque histórico no Barcelona entre 2014 e 2017, quando marcaram 364 gols somados e conquistaram 9 títulos, entre eles a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes da FIFA e o Campeonato Espanhol, 2 vezes, mas a um custo altíssimo. A folha salarial do clube se tornou um fardo enorme, consumindo uma porcentagem insustentável de sua receita. Essa situação se agravou com a pandemia de Covid-19, que impactou fortemente as finanças do futebol mundial. Jogadores importantes foram negociados a preços reduzidos, enquanto outros tiveram que aceitar cortes salariais significativos. O FC Barcelona não ficou imune ao surto de Covid-19, mas suas consequências tiveram um efeito enorme em toda a indústria do esporte, informou o clube em comunicado oficial. A era de contratar os melhores jogadores do mundo a qualquer custo, o fim de uma era. A saída de Messi e seu impacto. Em um dos momentos mais tristes da história do Barcelona, Lionel Messi, o maior jogador de todos os tempos, foi forçado a deixar o clube em 2021 por motivos de fair play financeiro. Nenhum clube da La Liga pode gastar mais do que arrecadou na temporada anterior. Afetado pela pandemia e sem conseguir fazer grandes vendas, o limite do Barça caiu quase pela metade, de mais de 600 milhões de euros, cerca de 3,6 bilhões, para 347 milhões de euros, cerca de 2,1 bilhões. A regra tem 2 objetivos. O primeiro é evitar um desequilíbrio muito grande de forças no campeonato espanhol. O segundo é evitar uma prática comum no futebol europeu.
clubes serem comprados por bilionários e serem turbinados pelo investimento do mesmo. Apesar de o argentino ter aceitado uma redução perto de 50% do seu salário anual, perto dos 70 milhões de euros, cerca de 426 milhões, ainda não foi o suficiente para ser acomodado nas regras espanholas. O impacto da saída de Messi foi sentido dentro e fora de campo. O argentino, além de ser um gênio com a bola nos pés, era um símbolo do clube, um ídolo para milhões de torcedores e uma fonte inestimável de receita. A saída de Messi deixou um vazio enorme no elenco do Barcelona e impactou diretamente o desempenho da equipe em campo. A ausência de sua genialidade e liderança foi sentida pelos jogadores, comissão técnica e torcedores. A venda de camisas, patrocínios e outros acordos comerciais ligados ao jogador diminuíram consideravelmente. Um futuro incerto, vendendo ativos e buscando estabilidade. Para lidar com a crise financeira, o Barcelona tomou uma série de medidas drásticas, incluindo a venda de ativos valiosos. Pela primeira vez na sua história, o Barcelona vendeu o nome de seu estádio, que passará a ser chamado de Spotify Camp Nou. O clube e a empresa não divulgaram os valores do contrato, mas a imprensa espanhola diz que o negócio gira em torno de 65 milhões de euros, de 367 milhões, por cada acordo, 130 milhões, de 734 milhões no total. A mais impactante foi a venda de parte dos direitos de transmissão de seus jogos e de sua marca Barça Studios. Essas vendas, embora controversas, foram vistas pela diretoria do clube como essenciais para gerar receita imediata e reduzir o endividamento. No entanto, essas medidas também geraram críticas de torcedores e especialistas que questionam o impacto a longo prazo dessas decisões. O futuro do Barcelona permanece incerto. O Barcelona não teve paciência para fazer sua reconstrução cortando na carne, sofrendo por alguns anos para depois voltar aos bons tempos. Preferiu se desfazer do que pode valer muito mais no futuro para torrar uma fortuna e voltar a ser competitivo de forma imediata. A reconstrução da equipe, a busca por um novo modelo de gestão e a necessidade de recuperar a confiança dos torcedores são apenas alguns dos desafios que o clube precisa superar. O caminho para a recuperação será longo e árduo, exigindo decisões difíceis e sacrifícios por parte de todos os envolvidos.